Então, o Takeover é uma proposta da Casa Independente, uma nova proposta de comunicação da Casa Independente, em que cada mês existe uma pessoa da nossa equipa que basicamente escolhe um elemento da casa para fazer esse takeover sobre a comunicação. Então, esse elemento ele é utilizado para fazermos toda a comunicação que depois sai nas redes, os vídeos, etc. Nós utilizamos sempre um elemento diferente. O mês passado o Marcos utilizou a parte das plantas, que temos pela casa toda, e este mês de Abril, uma vez que a nossa democracia está doente e que o meu escritório aqui na casa é o serviço de pequena cirurgia, surge então o serviço de cirurgia democrática como takeover não só da comunicação, mas da programação da casa e da própria identidade estética da casa. O Serviço de Cirurgia Democrática surge como uma ocupação visual e política da casa. Esta casa que está ligada também desde a sua gênese a questões republicanas, portanto aqui existia a Associação para o Registro Civil e de Livre Pensamento, uma associação pró-republicana, anticlerical, e que de certa maneira foi a primeira instituição aqui na casa. Depois, logo a seguir, surge a Associação de Socorros Mútuos de Almirante dos Reis, que deixa esta identidade do hospital no nosso andar de cima da casa. Então deixa o serviço de estomatologia, o laboratório, nisto deixa o serviço de pequena cirurgia. E quando eu penso nesta democracia que se apresenta aos nossos olhos em 2024, 50 anos depois de uma revolução sobre aquilo que são os nossos direitos, deveres e garantias, é de facto uma democracia que está doente e que precisa de uma operação de corpo aberto. E esse corpo aberto tem que tomar estas salas deste hospital que existia na casa. Então montámos os diversos serviços, o de neurologia central, o de oftalmologia com o ciclo de cinema, o de otorrinolaringologia todos os fins de semana abertos com o dance floor. Portanto, adaptámos a nossa comunicação tendo em conta este serviço de cirurgia que se quer rápido, urgente. A democracia enquanto vida merece um carinho e um trato que é ele também urgente. E juntámos assim uma equipa de cirurgiãs e enfermeiras maravilhosas que se envolveram muito no projeto e que tornaram este ambulatório, este serviço hospitalar possível. O mês de Abril, para mim, quando eu me proponho a fazer o mês de Abril, é com esta consciência de que esteve sempre presente na minha vida de uma maneira bastante intensa. Por exemplo, eu faço anos na semana de 25 de Abril, portanto não há maneira melhor de celebrar para mim que celebrar em festa nesse dia. Eu moro desde sempre na Rua da Liberdade. No lote 24, portanto, todas estas questões de alguma maneira estiveram ligadas à minha vida e de repente estar aqui na casa e saber do historial da casa enquanto luta pela liberdade, enquanto luta pelo sufrágio feminino, enquanto uma casa que está ligada a uma data de questões políticas, raciais, éticas, só faz mais sentido ainda eu adentrar por Abril, por essas portas que ele abriu e investigar, trazer para fora. Este meu processo deste Abril, destes 50 anos, é um processo que fala muito sobre uma dimensão de um Abril que não é contado. O Abril é-nos contado floreado, cheio de cravos e de histórias bonitas sobre o dia 25, mas e o que antecedeu? Onde é que está essa memória? Essa memória que nos é afastada tantas vezes do olhar, que nos é limitada à informação. Os bancos de arquivo sobre o 25 de Abril são ainda poucos, são ainda muito privados, numa dimensão de uma parte da nossa história que é
transversal e que deve ser consultada por todos para que ninguém se esqueça. Então, este serviço de cirurgia democrática que eu trago à Casa Independente é a minha relação com Abril, a minha homenagem, a minha memória de todos aqueles que lutaram para que nós estivéssemos hoje aqui e que continuarão a lutar, porque isto é sobre passado, presente e futuro. Aqui, para já, se formos para a parte da ocupação visual, nós tentámos ser o mais analógicos e fiéis àquilo que poderia ser uma abordagem à época deste trabalho. Nós, por exemplo, as faixas para as faixas que estão penduradas na fachada, elas foram todas desenhadas à mão, não houve um videoprojetor que de repente metesse as letras naquele sítio para nós podermos desenhar. Os murais que estão pintados na casa, também eles foram feitos num processo de pintar mesmo, não mandámos imprimir nada. Ou seja, todo este processo é um processo bastante artesanal. Tudo aquilo que é também o video wall que está montado, a própria performance dia 24, ela utiliza ferramentas que são dessa época. Nós não estamos a utilizar nada aqui que seja altamente tecnológico para falar sobre este Abril. Queremos contar a história tal e qual como ela foi registada, ou pelo menos aproximar-nos disso, não é? Dentro e fora da casa, para já na fachada, eu acho que é bastante nítida a nossa luta. Ela está presente nas faixas para as faixas, naquelas palavras de ordem que um dia já habitaram Lisboa de outra maneira. Porque todos estes murais, todas estas faixas, de certa maneira, nós fomos buscar coisas que já existiam. Nós não inventámos nada, nós só recriámos para que esta memória não se esvaia pelo tempo, não é? Na digitalização da informação perde-se muito material. Por exemplo, na fachada temos as faixas para as faixas, aqui dentro temos estes murais no andar de cima, que eram murais que estavam na cidade de Lisboa, maioritariamente. Temos também um video wall com televisões SRT, com a obra da Anna Etterly, chamada Revolução, e que pertence ao Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. Temos o ciclo de cinema, vejam bem, que é um ciclo de cinema que acontece todas as terças-feiras com curadoria da Renata Sancho. As sessões são às 9 da noite. Existe a presença da Renata e, por vezes, dos realizadores, quando assim é possível. Hoje, por exemplo, vamos ter a Marta Furtado com o Medo à Espreita. E é uma programação que segue até ao último dia desta ocupação visual, até ao dia 30 de Abril. E depois, na noite 24, temos que celebrar, então, de uma maneira diferente este Abril. Então existirá uma performance de 50 minutos, um minuto por cada ano de liberdade, que se chama Por Teu Livre Pensamento, e que é uma performance, uma composição visual analógica que eu irei fazer durante 50 minutos e que vai ser acompanhada musicalmente pela Aurora Valdez ao violoncelo, Cali na guitarra elétrica, e logo a seguir vai juntar-se o nosso querido Uka, que vai fazer assim uma versão lindíssima de uma música que nos é muito querida e que vai falar, no fundo, e vai viajar por todas estas identidades que habitam este Largo do Intendente. Nós nunca nos podemos esquecer que a Casa Independente está no Largo do Intendente, num sítio que é também alvo de uma gentrificação constante, também é alvo de promessas que de Abril que não se cumpriram, e de uma data de identidades, nacionalidades, credos, raças que estão a ser esmagadas por questões políticas. E então esta versão desta música, que eu não vou revelar, do Bruno, juntamente com a composição visual, elas vão também celebrar estas identidades que habitam o Largo e que nós queremos e fazemos questão de manter presentes e vivas. Sim. Sim, sim. O facto de serem 50 anos
eu acho que nós abordamos sempre isto de uma maneira bastante leve. Os 50 anos do 25 de Abril, vamos festejar os 50 anos do 25 de Abril. Sinceramente, acho que o que se adequa é vamos lutar nos 50 anos do 25 de Abril, porque, de facto, em 50 anos, nós somos uma democracia muito jovem e estamos a precisar de lutar por ela ainda hoje. Estamos em 2024 e longe de nós, ou da maior parte de nós, de estarmos a viver um momento político que estamos a viver neste momento. Pelo menos eu falo por mim, eu estaria a delirar, a sonhar não certamente, mas a delirar se algum dia pensasse que isto seria possível. E então, mais do que nunca, eu quero trazer para cima estas memórias como um elemento de luta. Nós estamos vivas, nós estamos aqui num sítio que infelizmente está a desaparecer. Infelizmente também a casa passa por este processo. E é importante este movimento de resistência. É importante nestes 50 anos, deixar gravado na história que nós temos que resistir, continuar todos os dias. Não é uma luta que desapareça ao fim dos primeiros 5 ou 10 ou 20 anos. É uma luta permanente, constante, diária. Há um vídeo que eu tenho numa instalação que também está as duas paredes das escadas da casa, uma tem uma parede de cravos. Esses cravos estão a nascer até dia 25, vão nascer os 50 cravos feitos pelo Pedro em crochê, mas também existe um mural em cima que é pintado pela Fatu e pela Igor, e esse mural é uma recriação do mural da Vieira da Silva, da Poesia Está na Rua, mas este chama-se A Revolução Está na Rua. Nesse mural vivo existe uma data de vídeos, e num desses vídeos existe a emissão da RTP de dia 26 de abril de 1974. Não se passou nada. As pessoas estão na rua, há partes do áudio que, como não foram em direto e só se gravou a emissão em direto, não existem no vídeo, ou seja, o dia a seguir à Revolução é uma coisa já por si falha, em termos de significado para as pessoas que habitam Lisboa, que têm, de repente, um direito que lhes era sonegado, que não era uma coisa garantida. E nós vivemos ainda nesse dia 26 de abril de 1974, numa suspensão da realidade, uma dissonância cognitiva sobre tudo aquilo que se passou antes, porque só muita falta de noção é que nos pode fazer chegar a 50 anos depois aqui, assim. A arte num país e a arte num mundo deve ser, certamente, para já, um braço completamente aliado da educação e da formação de qualquer pessoa, não é? Ultimamente a arte tem sido muito objetificada, tem sido extremamente banalizada. Obviamente que o acesso à cultura tem que ser algo democrático, tem que ser quanto mais simplificado e democrático, melhor. Mas neste processo que nós achamos de democratização da cultura, nós estamos a anos-luz. Portanto, eu acho que uma das primeiras coisas que isto nos tem que fazer refletir nestes 50 anos, como é que nós podemos ver esta arte, é democratizá-la verdadeiramente, não apenas fantasiar essa democracia. Não é só com os programas de arte em democracia que nós estamos de facto a democratizar a arte. Eu acho que depois também existe aqui um papel fundamental sobre o que é uma programação cultural de norte a sul do país, e que tem que ser repensada, porque nós estamos a calcificar as programações. Então, como é que nós, cá está, neste processo democrático, como é que nós fazemos chegar, de facto, estes objetos que devem permanecer vivos, que devem ser elementos não só de estudo, de investigação, mas também como devem ser vistos como objetos de arte? Como é que nós democratizamos o acesso a estes objetos? Portanto, eu acho que nestes 50 anos do 25 de Abril, pensar sobre a arte em Portugal, eu principalmente
trabalhando nas artes performativas, maioritariamente, eu acho que nós temos que começar hoje, mais do que nunca, a pensar como é que este acesso democrático se dá às pessoas. Como é que nós aproximamos a pessoa das artes todas, sem as intelectualizar em demasia, e isso sim vai criar um percurso inverso que eu acho que já estamos demasiado dentro para ter um retorno fácil e rápido. Roger, muito obrigado. Obrigado, eu, Pedro.